Capítulo 3. A floresta de Glashuhen. O túnel era sufocante e lúgubre. Ninguém falou ao atravessá-lo. Apesar de não soprar qualquer brisa, cada árvore por que passavam oscilava e as folhas rumorejavam. A próxima árvore fez o mesmo, bem como a seguinte. Elas estão mandando uma mensagem para a Hannah, explicou Elan. Logo ela vai saber que estamos a caminho. Jack observou a mensagem ser passada de árvore a árvore. Subitamente desapareceu bem no fundo da floresta. Finalmente as árvores ficaram imóveis. Elas podem ouvir o que dizemos? Sussurrou Jack. Claro! Árvores veem e ouvem tudo. Por isso Nora é tão bem informada. O pobre Camelin não pode fazer nada sem que chegue ao conhecimento da minha tia. Jack teve vontade de perguntar a Elan se Nora era uma bruxa, mas não queria parecer grosseiro. Ele não tinha percebido que ela podia falar com as árvores e com os pássaros. Nora é uma Seanshai, explicou Elan, abaixando a voz. Jack nunca tinha ouvido falar antes de uma Shaunakei. Ele tomou coragem para perguntar o que o vinha incomodando. Isso é um tipo de bruxa? Não, Elan gargalhou. Nora é uma druideza, uma sacerdotisa celta. É guardiã do bosque sagrado, depositária dos segredos, conhecedora da história de cada uma das árvores da floresta. É muito complicado tentar explicar tudo agora. Espere até ter conversado com a Hannah. Jack ficou aliviado por Nora não ser uma bruxa, mas ser uma druideza era melhor. Elan não parecia se importar. Ele começou a se preocupar de novo, não tinha se dado conta de que devia falar com a Hannah. O que diria? Como poderia sequer imaginar conversar com uma árvore? Era ridículo, mas afinal, até aquele dia, tampouco encontrar um corvo falante antes. Em breve, acordaria em sua cama na casa do avô. Agora falta pouco, anunciou Nora. Nos últimos 10 minutos, caminhavam por um terreno íngreme, mas o final do túnel encontrava-se à vista. Acabava abruptamente no limite de uma densa floresta de maciços carvalhos, de caules nodosos contorcidos e galhos carregados de folhas. Jack teve a sensação de estar sendo vigiado por centenas de olhos. As árvores pareciam balançar segundo a própria vontade, e ele imaginou poder ver rostos espiando por entre as folhas. Definitivamente podia ouvir sussurros. Aumentaram de volume quando eles começaram a serpentear pelas brechas entre as árvores. Nora se deteve de repente e tudo ficou em silêncio. Jack olhou à frente, onde no centro de uma clareira circular deparou com o maior carvalho que já avistara. Sua copa estendia-se de modo a tocar cada uma das outras árvores que a cercavam. A árvore era esplêndida. Ao caminharem sob os galhos e se aproximarem da base do caule, Jack descobriu que a curiosidade suplantava o medo. Tomado por uma incontrolável necessidade de pôr as mãos na casca de árvore rugosa, hesitou, pois Nora voltara a se deter e, erguendo a mão, começou a falar em voz alta. A Hannah, a mais sábia, protetora e sagrada de todas, viemos aqui conversar com você. Quando a gente se dirige a uma hamadríade, precisa usar seu nome completo, ou elas não percebem que estamos falando com elas, explicou Elan num sussurro. Nora tem de gritar. A Hannah é tão velha
que agora passa quase todo o tempo dormindo. Nunca ouvi um nome tão comprido assim antes, comentou Jack. Nomes são muito importantes e poderosos. Pode-se aprender muito com eles. A Hannah recebeu seu nome em Anum, antes de vir para Glashuren. Anum. Onde fica este lugar? Às vezes é conhecido como o Outro Mundo. Jack balançou a cabeça. Tão pouco ouvira falar deste lugar. Anum é uma terra em outro mundo, um lugar de paz e felicidade, onde sempre é verão. Havia portais na terra, portões secretos que só podiam ser abertos de determinadas maneiras e em ocasiões especiais do ano. Apenas os druidas tinham o conhecimento e a habilidade necessários para realizar os rituais de abertura dos portões. Cada um possuía um fruto do carvalho de ouro, uma noz de ouro. Sem ela, não podiam fazer a travessia entre os dois mundos. A que você tem no seu bolso é muito especial. Foi a única que restou. Enquanto Elan sussurrava, Nora esperava pacientemente diante do grande carvalho. Nada aconteceu, e Jack começou a achar que elas tinham lhe pregado uma peça. Colocou a mão no bolso e sentiu o fruto quente e pesado. O que deveria fazer com ele? Se tudo isso era real, como ele poderia ser o eleito? Ele não era especial, não tinha poderes. De repente, um movimento, um suspiro pareceu ecoar em torno da floresta. Fascinado, Jack observou o tronco do sólido carvalho começar a se mover e tremular. A princípio num movimento suave. Contudo, rapidamente tomou o impulso até a árvore inteira entrar em movimento e finalmente se turvar. Quando cessou, o tronco retorcido do carvalho havia se transformado na mulher mais linda que Jack já vira em toda a sua vida, também a mais alta. Ele teve de inclinar a cabeça para trás para ver o seu rosto. O cabelo da cor de cobre descia em cachos lindamente arrumados. Sua pele era morena e lisinha. Deveria se assustar. Afinal, não era todos os dias que deparava com uma mulher tão alta quanto aquela. Porém, em vez disso, descobriu-se enfeitiçado. Jack não sabia direito como imaginar a aparência de Hannah. Talvez pequena e enrugada, principalmente depois de terem lhe contado que ela era muito velha. Camelin a descrevera como mal-humorada, mas ela parecia afável e gentil. Nada disso era um truque, realmente acontecia. Como deveria falar com ela? Não conseguia sequer se lembrar de todos os seus nomes, o que deveria dizer. Percebeu que a encarava e conseguiu fechar a boca, mas seus pés permaneceram enraizados no chão e ele não conseguia se libertar do olhar da Ramadríade. Estava à sua espera, disse a Hannah devagar numa voz profunda e extraordinária, que se assemelhava mais a um canto do que a uma fala. Dê um passo à frente, Jack Brennan, e me mostre o sinal. O corpo rígido de Jack ficou mole e de repente foi invadido pelo medo. Nora não o havia preparado para isso. O que deveria fazer? Olhou primeiro para Elan, depois para Nora, mas ambas assentiram de modo encorajador e sorriram. Deu 2 passos hesitantes na direção da gigantesca Ramadríade e sentiu-se compelido a se curvar em uma reverência. Ao se erguer, apresentou a noz de ouro na palma da mão trêmula, levantando-a o máximo possível para que a Hannah pudesse vê-la.
Um comprido braço, esguio e gracioso, esticou-se, mas a rana não apanhou o fruto. Em vez disso, carinhosamente pousou um fino dedo no centro da testa de Jack, e ele imediatamente sentiu sua presença. Ela podia ler seus pensamentos e adivinhar seus sentimentos. A rana respirou fundo. É verdade, este é o menino mortal, do qual fala a profecia. Agora há esperança para todas nós. Jack não tinha certeza se ela tinha falado alto ou não. Devia ter protestado. Não era quem pensavam ser, tinham se confundido. Ele não queria acreditar no que via e ouvia, mas o toque de Ahana afastara todo o medo e dúvida um dia experimentados. Se falar com o seu coração, eu posso ouvi-lo, Jack, disse Ahana. Não tenha medo. Não estou com medo, respondeu Jack com toda a sinceridade, embora nenhuma palavra tenha saído de sua boca. Precisamos de sua ajuda, continuou a Hannah. Você é a nossa última esperança. Não sou o eleito, apenas encontrei esse fruto na grama. Se não o tivesse apanhado, não estaríamos conversando agora. Os outros sinais não podem estar errados. Você nasceu no pôr do sol do primeiro dia do ano novo, à sombra da colina de Glashuren. Jack foi tomado por um repentino alívio. Seu aniversário era em outubro e não em janeiro. Nosso ano novo começa no Samhain, prosseguiu a voz de Ahana, quando o sol se põe no último dia do mês de outubro, em outras palavras, no dia do seu nascimento. Jack não conseguia falar, voltara a tremer. Precisamos de sua ajuda. O tempo de meu sono eterno se aproxima. Diferentemente das outras ninfas, não sou imortal. Preciso que outra ocupe meu lugar antes que seja tarde demais e eu desapareça no nada. Sem a proteção de uma ramadríade, esta floresta não sobreviverá. Os druidas vão se dispersar e deixar para trás as árvores ocas. Glashuren é o único refúgio na terra onde tudo permanece igual ao passado. Somos eternamente gratas a Eleanor, depositária dos segredos, protetora do livro de sombras, guardiã do bosque sagrado e amiga de todas nós. 3 dríades saíram de trás das árvores e se detiveram na clareira, os rostos ansiosos e esperançosos observando Jack. Ele podia perceber a aflição no coração de Ahana e ver os olhares de tristeza em cada par de olhos. Como posso ajudar? Sou apenas um menino comum. Viaje com Camelin para o passado, através da janela do tempo, e encontre o que foi perdido. Eleanor precisa dele para poder reabrir o portal e voltar a Anum. Apenas a mãe carvalho, que habita o lugar, produz os frutos de carvalho de ramadríade de que ela precisa. É impossível voltar no tempo. Existe um jeito. Eleanor possui o conhecimento e o poder para tanto, mas sem a sua ajuda, ela também em breve morrerá. Todos os anos uma druideza precisa beber uma poção preparada com as folhas da árvore Crochan, que cresce apenas em Anum. Todas as folhas de Eleanor terminaram. Ela precisa retornar. Seu caldeirão precisa ser refeito antes de o ritual poder ser realizado. Temos até o Samhain.
O tempo está correndo contra todas nós. Se o portal permanecer cerrado, estaremos todas condenadas. Jack olhou para Nora. Ela sorriu e voltou a acenar. Podia ouvir o que a Hannah dissera? E ele achava que não. Jack, você não estará sozinho. Eleanor e Elan vão guiá-lo. E Camelin vai lhe ensinar tudo o que precisa saber. Você é o Brenin, por quem estávamos esperando. De que outra prova precisa? Você tem o símbolo do druida. Quantos outros mortais você imagina serem capazes de ver e ouvir os espíritos das árvores? Jack não respondeu. Sabia que ninguém acreditaria caso contasse o que tinha visto e ouvido nas últimas horas. Antes de decidir, precisa saber que corre perigo. Vai precisar de coragem e força. Não estou vendo muito disso por aqui, resmungou Camelin ao descer e pousar perto dos pés de Nora. O rosto de Jack ficou vermelho, tamanha a raiva pelo pássaro falante. Há quanto tempo estaria ouvindo? Era evidente que ele podia ouvir a Hannah. Uma súbita determinação encheu o coração de Jack. Podia não ser muito alto e certamente não era muito forte, mas tinha outras qualidades. Sempre cumpria suas promessas e tentava dar o seu melhor. Isso tinha que valer para alguma coisa. Eu vou ajudar vocês, disse Jack bem alto para que todos pudessem ouvir sua decisão. Camelin reprimiu um crá. Nora e Elan se abraçaram e a Hannah sorriu. A floresta encheu-se de música, a mais linda que Jack já ouvira. Desejou poder participar. Ele sabia cantar bem, algo de que duvidava Camelin fosse capaz. Uma vez cessado o canto, a Hannah dirigiu-se a todos. Essa é a nossa única chance de obtermos sucesso. Todos devem colaborar. Curvou-se e presenteou Jack com um ramo retorcido. Não muito comprido ou admirável, mas ele o aceitou com uma reverência. Isto irá ajudá-lo. Use-o com sabedoria, Jack Brenin. Carregue-o sempre e uma parte de Anum estará com você. Mantenha-o por perto. Obrigado, disse ele solenemente. Nós nos encontraremos de novo, disse a Hannah, sonolenta, dentro da cabeça de Jack, antes de começar a tremular e desaparecer no tronco do carvalho. O murmúrio recomeçou. Uma a uma, as dríades desapareceram dentro das árvores. Camelin saltitou ao redor dos pés de Nora e grasnou bem alto. Por que ele tinha que ganhar uma varinha? Apenas o ajudante dos druidas recebe varinhas. Não entendo, retrucou Jack. É apenas um graveto. Apenas um graveto, apenas um graveto, balbuciou Camelin. Espere e verá do que este graveto é capaz. Nora o repreendeu. Camelin, você ouviu a Hannah. Ela disse que todos devem ajudar Jack, e isso inclui você. Camelin voltou-se abruptamente e saiu balançando-se como um pato, antes que lhe chamassem de novo a atenção. Jack ainda podia ouvi-lo resmungando consigo mesmo, ao se afastar voando. Sinto muito por Camelin ser tão grosseiro, disse Elan. Ele se sente responsável por muitos de nossos problemas e impotente para fazer qualquer coisa a respeito deles. Quando ele começar a ensinar você a voar, vai se sentir importante e deixará de lado o péssimo humor, explicou Nora. Voar? Gaguejou Jack.
Tudo no seu devido tempo, afirmou Nora. Acho que devemos pegar o caminho de volta para tomarmos o nosso chá. Foi uma tarde e tanto. Jack sentia-se tonto depois de sua experiência com a Hannah. Nora voltara a falar com ele usando enigmas. Por que ele precisava voar? Camille nunca seria capaz de ensiná-lo a voar. Além do mais, morria de medo de altura. Mesmo que Nora não fosse uma bruxa, se ela achava que ele ia se sentar numa vassoura, estava redondamente enganada. Ele teria que perguntar a ela mais tarde o que ela queria dizer com voar. Naquele momento, precisava saber mais sobre a varinha. Obviamente, era muito especial. A cabeça encheu-se de perguntas. O que é uma varinha? Perguntou a Elan enquanto caminhavam de volta pela floresta. É uma varinha que, depois de você lhe dar poderes com o seu símbolo, se transformará em varinha mágica. Por isso Camilin está tão chateado. Sua varinha é muito especial. É de uma ramadríade de carvalho e contém toda a magia de Anum. Jack ficou novamente boquiaberto, só que desta vez nem fechou a boca, de tão ocupado em pensar sobre o graveto de aparência tão comum na sua mão. Apenas quando chegaram a uma clareira e sentiu o sol em suas costas, notou terem usado um caminho diferente. Entraram numa extensa campina de grama, que batia nos joelhos, coberta de altos ranúnculos. Parecia um tapete dourado à luz do sol. Nora deteve-se diante de uma fonte. Um riacho de águas claras como cristal descia da vertente e escorria para a nascente. Pedaços de rocha, cobertos de musgo e estranhos entalhes, rodeavam a fonte. A clareira, quase circular, dava a impressão de que ali existira alguma construção antiga. Nora ajoelhou-se e colocou os lábios na água. A princípio, Jack achou que ela estava bebendo, mas depois notou que ela falava. Uma profusão de bolhas surgiu na superfície e uma massa de fios de cabelos verdes desgrenhados, entrelaçados a elódias, galhos velhos e algumas folhas mortas, subiu da água. Sob o emaranhado, um pálido rosto verde com olhos estranhos oblíquos. A criatura balançou a cabeça lançando gotas d'água para todos os lados. Jack observou as orelhas pontudas e os braços descomunalmente compridos. A água espumante grudava-se a seu corpo como um vestido. Quando Nora disse que ele poderia ver algumas coisas estranhas na floresta, não mentira. Aquela era a criatura mais estranha que ele já vira. O que é isso? Perguntou num sussurro a Elan. Uma náiade, uma ninfa aquática. Uma náiade, exclamou. Mas elas não deviam ser lindas? Ela pensa que é, explicou Elan. Mas antes que pudesse pronunciar mais uma palavra, a criatura começou a falar com Nora. Espero que seja importante, ofegou. Eu estava muito ocupada e você me atrapalhou. Janet, disse Nora, dirigindo-se a Náiade. Elan está aqui e trouxemos Jack Branning para conhecê-la. Deu um passo ao lado para que a Náiade pudesse olhar melhor os dois. Bem, aí já é outra história. Por que não avisou que eles viriam hoje? Olhou primeiro Elan e acenou a cabeça. Depois se voltou para Jack e falou diretamente com ele. Venha aqui para eu poder ver você de perto. Jack aproximou-se meio relutante e parou na frente da ninfa enquanto ela o inspecionava. Ficou pouco à vontade quando Janet
Não apenas o olhou, mas também farejou o ar ao seu redor. Ao terminar, ela voltou-se e dirigiu-se a Nora. Não tem muito o que se olhar nele, não é mesmo? Concordo, grasnou Camilin. Ele vai ser de tanta utilidade quanto um bule de chocolate. Um som terrível saiu de Janet, e Jack só se deu conta de que ela ria quando Nora a fitou zangada. Farei o melhor que posso, anunciou Jack em voz alta. A atitude deve ter agradado Janet, pois ela voltou novamente a atenção para Nora. Ele sabe o que precisa fazer? Ainda não, mas falou com a Hannah e ela explicou o nosso problema. Era só isso o que tinha a me dizer? Você sabe, estou muito ocupada. Não, respondeu Nora severamente. Quero que prometa ajudar Jack, caso ele venha a precisar, e ordene às outras ninfas aquáticas que também cumpram a promessa. Pode começar se encarregando do símbolo que Jack precisa para a varinha que a Hannah lhe deu. Janet franziu o rosto e estreitou os olhos. O que ganho em troca? A água começou a borbulhar novamente em torno de Janet, enquanto ela aguardava ansiosa por seu presente. Elan aproximou-se e tirou uma grande bola de gude negra e brilhante do bolso. As bolhas então se transformaram em algo parecido com um mini redemoinho. Janet esticou um braço comprido e enroscou os dedos verdes e longos em torno da oferenda. Isso é bem aceitável, sussurrou, apontando uma das rochas diante da nascente. Essa será a sua marca. Venha e toque na pedra. Jack aproximou-se da fonte, tomando cuidado para se manter fora do alcance de Janet. Descansou a mão direita sobre a rocha fria e coberta de musgo. Um lampejo de luz. A rocha ferveu de tão quente. Ele retirou a mão. O dedo latejava e, ao examiná-lo, o mesmo símbolo brilhava ali também. Trate de ter sucesso, Jack Branning. Contamos com você. As palavras de Janet quase se perderam quando uma última explosão de bolhas a engolfou. Então ela sumiu. Pegue a varinha, instruiu Nora. Veja o que acontece. Jack pegou o graveto com a mão direita. As pontas dos dedos ardiam numa sensação estranha. O graveto retorcido também brilhou, quase cintilou. Para seu espanto, agora estava perfeitamente liso. Não aponte esta varinha para mim, gritou Camilin, pulando para sair do caminho de Jack. Alguém pode mostrar como soltá-la antes que ele faça algum estrago? Antes que Nora pudesse passar qualquer instrução a Jack, a varinha ficou ainda mais brilhante. Faíscas voaram. Uma atingiu a ponta da cauda de Camilin e lentamente chamuscou suas lustrosas penas negras. Jack deixou cair a varinha. Antes de atingir o chão, voltou a ser o mesmo graveto retorcido que a Hannah lhe dera. Eu avisei que ele não ia servir para nada, mas não me dei conta de que seria perigoso. Olha só o que ele fez com as minhas penas. Jack inclinou a cabeça. Não queria que Camilin visse o seu sorriso. Tinha sido um acidente, diferentemente do fruto que o outro atirara em sua cabeça. Então, de alguma forma, foi bem feito. Agora estavam empatados, mas não era um bom começo para duas pessoas que precisavam se dar bem. Nota da tradutora: Crochan, palavra celta que significa caldeirão.